Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: John Textor quase levou um golpe dentro da própria empresa e o Botafogo o salvou desse golpe. Vamos falar sobre isso antes. Like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flashscore, que é o aplicativo que eu uso aqui no canal para estatística, acompanhamento de jogos, tudo isso em tempo real. E você baixa o Flashscore totalmente de graça. Não paga para baixar, não paga para usar. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link e fazer o download. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado, depois de uma quinta e uma sexta-feira bem tensa dentro dos bastidores do Botafogo e que acabou vindo à tona na própria sexta-feira, que é o John Textor, que é o dono do departamento de futebol, dono da SAF do Botafogo. Ele ficou muito perto de tomar um golpe dentro da própria empresa e com isso perdeu o controle dos clubes que ele ainda tem, inclusive do Botafogo. É isso mesmo. Parece uma coisa meio de filme, parece uma coisa meio da série Succession, lá na HBO Max. Para quem não assistiu, eu recomendo, que é uma série maravilhosa. Parece aquela coisa de filme de negócios, de empresa, de um tomando o controle do outro, de um dando um golpe no outro, mas era mais ou menos isso. E quem salvou o John Textor foi o Botafogo, a parte social do Botafogo. É importante a gente colocar isso. A parte social do Botafogo, o que era o Botafogo, o que é o Botafogo de Futebol e Regatas, que é a parte que não está sob o controle do John Textor, que aí entra o clube social, entra toda a parte do Botafogo sem ser com o departamento de futebol. Ele acabou salvando o John Textor de tomar esse golpe. A gente vai falar sobre isso. E nesse vídeo também vou falar sobre a contratação do Danilo, tá? Volante, ex-Palmeiras, que estava no Nottingham Forest, Botafogo contratou. Vou falar sobre isso ainda hoje. Eu vou trazer aqui dados que eu peguei nessa reportagem do Globo.com, no Globoesporte.com, reportagem que não está assinada por ninguém, tá como redação do GE, se tivesse eu daria o crédito aqui. E eu vou tirar as coisas dessa reportagem, que tem o título: Bastidores. Saiba como Botafogo e SAF articularam um movimento para garantir a permanência de Textor. A linha fina ali. Cartas de apoio ao americano foram decisivas para frustrar a iniciativa de acionistas da Eagle, que tentaram tirar o empresário do comando de todos os clubes da rede. Então vamos lá. Começa assim. Duas cartas nas últimas 48 horas foram decisivas para evitar uma drástica mudança no comando do Botafogo. Acionistas da Eagle Football, empresa criada por John Textor, fizeram um movimento para tirar o fundador do comando de todos os clubes da rede, incluindo o Alvinegro, mas esbarraram no apoio ao americano manifestado tanto pelos dirigentes da SAF quanto pelo lado associativo, tá? Textor chegou a ficar ameaçado de realmente perder o cargo. Em 2022, o fundo Ares Management emprestou dinheiro americano para concluir a compra do Lyon. Entre outras garantias, o Ares recebeu na ocasião ações do Botafogo, ou seja, parte do Botafogo que o John Textor comprou quando adquiriu o clube, ele cedeu ou usou como moeda para pegar a garantia do empréstimo para comprar o Lyon. Como o Textor ainda não pagou o empréstimo de 3 anos atrás, os dirigentes do fundo de investimento, do Ares Management, enviaram na quinta-feira um documento na qual sugeriram que o americano fizesse uma proposta para recomprar as ações do Alvinegro que pertencem a Ares. Ou seja, eles falaram: ó, e você me deve dinheiro, eu tenho essas ações do Botafogo, eu não quero ficar com essas ações do Botafogo, você compra essas ações de mim para você voltar a ter o controle total, ou não controle, tirar a palavra controle, para você voltar a ter todas as ações do Botafogo. Se a proposta fosse aceita, Textor deveria ficar afastado 30 dias do Botafogo. A alegação do fundo era que o americano não poderia gerir o futebol alvinegro enquanto negociava para comprar o futebol alvinegro de outra empresa. Então, a Ares Management falou assim: ó,
Beleza, se você quiser comprar as ações que eu tenho do Botafogo, você vai ter que sair do comando para não ficar aquela questão de meio que um conflito de interesse, né? Você está comprando parte do Botafogo e ao mesmo tempo gerindo o Botafogo. Vai ter que dar a gestão para outra pessoa. Os dirigentes da SAF, e aí quando a gente diz os dirigentes da SAF, é falar o pessoal que hoje trabalha no Botafogo, empregado da SAF, empregado da Eagle Football, tá? Os dirigentes da SAF trataram o documento do Ares como uma tentativa de tirar Textor do poder e colocar outra pessoa, possivelmente ligada ao fundo, no comando do Botafogo. Desde que Michele Kang assumiu o Lyon em 30 de junho, as promessas feitas aos órgãos franceses era de que haveria ruptura total na relação com o americano. Aí já entra o Lyon na história. O Lyon, que ficou alguns dias como rebaixado no campeonato francês por conta de dificuldades financeiras, por conta de uma gestão que as autoridades francesas entenderam que era uma gestão muito ruim, muito temerária. Ele, para fugir do rebaixamento, ele tirou, com concordância do próprio John Textor, tirou o John Textor da cadeia de comando do Lyon e colocou essa executiva, Michele Kang, para ser presidente do Lyon. E aí, na promessa aos órgãos reguladores franceses, se colocou que o John Textor não teria mais nenhum envolvimento com o Lyon. Só que o Ares Management queria avançar nisso, queria que o John Textor saísse de todo o envolvimento de todos os times que pertencem à Eagle Football. Aí, seguindo a reportagem. Diante do contexto, duas alas do clube se movimentaram para evitar que o executivo saísse do comando. O associativo, liderado pelo presidente João Paulo Magalhães, o Textor é dono da SAF, é dono do departamento de futebol do Botafogo, que hoje é uma SAF, mas o Botafogo de Futebol e Regatas ainda tem a eleição normalmente, ainda tem o seu presidente, e o presidente é o João Paulo Magalhães. E, então assim, vou começar o parágrafo de novo. Diante do contexto, duas alas do clube se movimentaram para evitar que o executivo saísse do comando. O associativo, liderado pelo presidente João Paulo Magalhães, e os dirigentes da SAF, em ação puxada por Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva, e Tairo Arruda, CEO. Esses dois, o Alessandro Brito e o Tairo Arruda, eles são empregados da SAF do Botafogo. E fizeram esse movimento para mostrar para a Eagle que eles querem que o John Textor continue comandando o Botafogo. A carta dos funcionários da SAF, divulgada com exclusividade pelo Globoesporte.com, foi enviada na madrugada de sexta-feira, ou seja, de quinta para sexta. Com a possibilidade de queda do Textor, Alessandro Brito avisou em um grupo com outros membros do dia a dia do Clube Alvinegro que deixaria o Alessandro Brito avisou em um grupo com outros membros do dia a dia do clube que deixaria o Alvinegro caso o Textor saísse. A mensagem foi reverberada e ganhou concordância de pares de Brito na diretoria. Daí surgiu a ideia da carta. Tairo buscou as assinaturas e escreveu o conteúdo. O conteúdo foi enviado à Eagle. Pelo lado de João Paulo Magalhães, o presidente do Botafogo, né, do Botafogo de Futebol e Regatas, o conteúdo foi mais técnico. O presidente do Botafogo, ao lado de André Silva, vice-presidente, e Durcésio Melo, o antigo presidente, se falaram por meio de uma chamada de vídeo e buscaram os contratos da assinatura da SAF, ainda em 22. O presidente enviou detalhes contratuais, afirmando que Textor não poderia deixar o comando sem o aval do associativo. Atenção! E caso houvesse uma tentativa de alteração no controle da Eagle, a mudança na principal cadeira da SAF alvinegra teria que passar por votação no Conselho Deliberativo do Botafogo. Então reparem que a parte que cuidou desse caso, a parte do clube associativo do Botafogo de Futebol e Regatas, veio com uma informação que está no contrato de venda para a Eagle, dizendo que para você trocar o gestor do Botafogo, da SAF, para você trocar o gestor principal da SAF, no caso o John Textor, o associativo, o Botafogo de Futebol e Regatas, tem que autorizar. E que se houvesse essa tentativa de mudança, isso teria que passar numa votação no Conselho Deliberativo. Isso está no contrato. Isso não é uma jogada política, isso está escrito no contrato.
Então, aí diante disso, cadê? Aí só continuando aqui. Páginas do contrato da SAF, assinado por Textor e Durcésio, que era o presidente na época da assinatura, foram enviadas, assim como mais assinaturas coletadas na quinta-feira de apoio ao americano. O lado social do clube, o lado do clube social é claro, apoio incondicional a John Textor. João Paulo Magalhães assumiu a presidente do Botafogo em janeiro e é da mesma linha de Durcésio Melo, um dos grandes aliados que Textor teve nos bastidores do clube nos últimos anos. Ou seja, brilhante a reportagem aqui escrita pelo Globoesporte.com, totalmente não deixa dúvida. E aí, vamos lá. O Botafogo, enquanto clube e enquanto SAF, tem funcionado muito bem na mão do John Textor. Acho que isso é inegável. Se o John Textor não tem uma boa gestão no Lyon, se o John Textor não conseguiu fazer o Molenbeek na Bélgica ir muito bem, se o clube que o John Textor tinha na Europa, o Crystal Palace, ganhou a FA Cup, tá bem, mas é o clube que o John Textor menos tem participação, porque ele era minoritário lá e tudo. Isso daí é um outro debate. No Botafogo, a gestão do John Textor é muito positiva, é muito vitoriosa. Além das questões fora do campo, de estruturar o clube, de fazer e fazendo a quitação das dívidas e tudo, tem a questão do futebol, muito bem sucedida. No primeiro ano lá que ele entrou para evitar o rebaixamento, o Botafogo quase foi na Libertadores. No segundo ano, no que era o primeiro ano completo, o Botafogo, por uma derrapada, não foi campeão brasileiro, mas teve campanha de campeão brasileiro. E no terceiro ano, segundo ano completo, o Botafogo ganhou Brasileiro e Libertadores no mesmo ano. O maior ano da história do clube. Então, é evidente que até aqui a passagem do John Textor é 100% positiva para o Botafogo. E todo mundo pensa assim: o associativo, quem trabalha com futebol e o torcedor. Então, assim, isso daí é uma situação clara. Nesse ponto, é muito compreensível que quem hoje faz o Botafogo, seja a parte associativa do Botafogo de Boa Regatas, seja quem trabalha na SAF, o Alessandro Brito, o Tairo Arruda, é lógico que eles vão sair em defesa da manutenção do John Textor, porque no Botafogo tem funcionado assim. No Lyon não funcionou. Beleza, no Lyon não funcionou, você tira o John Textor do Lyon como foi tirado. Agora quem tá mandando lá, quem tá dando as cartas lá é a Michele Kang. Então, acho que isso faz todo sentido, você não querer que o John Textor saia do Botafogo, com a visão de quem está no Botafogo. Então, o John Textor esteve perto de tomar essa rasteira de gente dentro da própria empresa dele, que é a Eagle Futebol, e aí esses casos aqui você tem cláusulas ali é coisa de filme mesmo, tá? É coisa de filme mesmo. Você tem cláusulas de quando você pode tomar, de quando você pode afastar, de quando você pode fazer que o pessoal chama de tomada hostil ou não. Eu não sei como é que isso funciona no Botafogo, mas o John Textor, na Eagle, né? Na Eagle Futebol. Mas a verdade é que o John Textor ficou perto de tomar essa rasteira, de tomar um golpe dentro da própria empresa e que o Botafogo, a parte associativa e quem hoje já trabalha no Botafogo, mas empregado da SAF, conseguiram manter, conseguiram evitar isso. É um cenário que quem trabalha, que quem vê o universo de SAF vai ter que se adaptar, vai ter que se acostumar. Porque a SAF no Brasil ela é muito recente, ela foi aprovada em 2021, então a gente não tem nem 5 anos de SAF ainda no Brasil, regulamentada, sendo algo autorizado inclusive pelo governo, pelas leis. E esse tipo de situação vai acontecer, e pode acontecer a qualquer momento, como por exemplo o Cruzeiro foi vendido, né? O Cruzeiro virou SAF, foi vendido para o Ronaldo, depois de missão cumprida dentro do que devia para fazer, e aliás, o vídeo anterior do Cruzeiro, eu falei sobre isso,
E eu gostei, cara, muito torcedor do Cruzeiro respondendo dizendo, ó, essa visão é muito de quem tá de fora. A torcida do Cruzeiro é muito grata ao Ronaldo, sim. Teve um erro aqui, outro ali, mas, no geral, a torcida do Cruzeiro é muito grata à SAF do Ronaldo, que evitou que o clube caísse para a terceira divisão, deu uma estruturada e depois veio o Pedrinho com outro tipo de investimento. Então, muito legal. Só abrindo um parêntese, que no vídeo anterior eu vi muita mensagem do torcedor do Cruzeiro dizendo que sim, que a torcida do Cruzeiro é muito grata à SAF do Ronaldo, mesmo a SAF do Ronaldo não tendo o fôlego que precisava para o Cruzeiro voltar a competir na primeira prateleira, como agora lidera o Campeonato Brasileiro, mas fecha esse parênteses aqui. Então, a questão da SAF, isso vai ser normal, a gente vai ter muita coisa que a gente vai ter que se acostumar no dia a dia do futebol com o cenário de SAF, e essa é uma delas. Quando você tem uma SAF, é uma empresa, e uma empresa, você pode ter essas tomadas, esses movimentos, essas coisas, e o John Textor quase foi tirado do poder de clubes que ele comanda, em especial o Botafogo e o Molenbeek da Bélgica, quase que ele foi tirado. E a ação do Botafogo foi muito importante para isso, para mantê-lo, e isso faz todo o sentido. Mas isso daí é muito ruim, porque teu clube pode dormir hoje com um dono e amanhã acordar com outro. É verdade, isso pode acontecer. Lógico, vai ter ali um ou outro mecanismo, como, por exemplo, o Botafogo botou isso no contrato. Ó, para trocar o comando tem que passar pelo Conselho Deliberativo, mas, enfim, então você tem ali algumas amarras, algumas brechas ali para dificultar, mas a verdade é, isso pode acontecer. A partir do momento que você é uma SAF, você é uma empresa, e empresas podem trocar de dono. Empresa uma pode ser absorvida pela outra, então essa é uma realidade que a gente está sujeito, tendo o modelo SAF, que, repito, não tem nem 5 anos no Brasil. A gente ainda vai descobrir muita coisa, a gente ainda vai entender muita coisa, vai ter que se adaptar a muita coisa do modelo SAF. Dito isso, não tenho nenhuma dúvida que para o Botafogo e para o botafoguense é muito melhor estar no modelo SAF correndo esse tipo de risco, da noite para o dia você ter o contrato, o comando do seu clube mudado, do que estava o Botafogo na época em que o Botafogo ficava vendendo o almoço para pagar, para poder jantar, e ficava entre subir e descer ou brigar para não cair da segunda divisão. É lógico que o Botafogo está muito melhor. O ponto é que, com o John Textor saindo do comando do Lyon, saindo da cadeia de comando do Lyon, ele virou as atenções para o Botafogo. Até porque, como eu já falei no vídeo, o projeto dele no Botafogo é muito bem sucedido. Então, a gente vai ver, e até com a anuência e o desejo do próprio Botafogo de Futebol Regata, do clube associativo, e do desejo de quem trabalha na SAF do Botafogo, um John Textor muito mais presente no dia a dia. Um John Textor que vai estar lá muito mais presente, vendo ali o cotidiano do Botafogo. Entre outras coisas, a novidade aí é a chegada do Danilo, volante, que para mim é uma excepcional contratação. Eu olho assim e vejo, ficava olhando a passagem do Danilo pelo Nottingham Forest, uma passagem também muito prejudicada por uma lesão grave, e eu ficava na dúvida, quem vai ser o clube que vai trazer o Danilo para o Brasil? Poderia ser de volta o Palmeiras, pelas ligações afetivas, digamos assim, né? Foi formado lá, campeão lá muitas vezes. Acabou que o Palmeiras já fez muito gasto, contratou muito nessa janela, nesse ano. Acabou não entrando na disputa, e quem trouxe foi o Botafogo, pagando 22 milhões de euros. O Palmeiras vendeu por 19, uns quebrados, quase 20, e o Botafogo pagou 22 milhões de euros para trazer o Danilo, num momento em que ele vendeu o Gregore por 8 milhões de dólares. Então, foi isso, deixa eu até ver. Valor, venda, Gregore, Botafogo. Então, mas o Botafogo negociou o Gregore, perdeu um titular importante, perdeu um jogador muito importante da rotação do time, né?
jogador importante, apesar de em alguns momentos se empolgar um pouquinho, mas um jogador importantíssimo, que fez muita diferença, iria fazer falta. Então, e aí foi buscar o Danilo. É uma contratação espetacular. O Danilo é aquele volante que ocupa espaço, é aquele volante muito forte na pegada, é aquele volante que pode fazer cobertura para os dois lados muito bem, e é um volante que ainda sai para jogar, ainda aparece na frente, se precisar, com desenvoltura. A presença do Danilo ali vai liberar o Marlon Freitas para chegar na frente, ou vai haver uma troca, o Marlon Freitas ficando e liberando o próprio Danilo para aparecer, batendo em gol, aparecer na área. É uma excelente contratação, um jogador jovem, um jogador que tem muita condição de ajudar demais o Botafogo e repor a saída do Gregory, porque o Gregory iria fazer muita falta. O Alan tá lá, né? E cresceu de produção. O Danilo tem 24 anos, né? Então, assim, é muito jovem. E então, assim, para mim uma contratação espetacular. É uma contratação que para mim tem muita condição de ajudar demais o Botafogo, porque você pode formar um meio-campo, inclusive, com Danilo, Marlon Freitas e Alan, né? Então, um meio-campo de pegada, de chegada à frente, um meio-campo de capacidade de roubar a bola, de fazer pressão e subir. Então, é uma contratação excelente. É uma contratação que o Botafogo consegue de uma maneira não surpreendente, mas de uma maneira excelente, e acho que tem tudo para gerar muito impacto. Tem tudo para ser uma grande contratação para esse time do Botafogo. E que mostra que o Botafogo continua, né, mesmo diante dessa situação, dessa possível incerteza aí do Textor no comando, o Botafogo continua investindo no time. O Botafogo fez muitas contratações, teve negociações, né? Saiu o Jair, saiu o Igor Jesus, saiu o Gregory, mas o Botafogo está repondo, foi buscar o Arthur Cabral, trouxe o Joaquim Corrêa para ser uma outra opção, trouxe o Montoro, que tem jogado bem, trouxe agora o Danilo. Então, assim, é um Botafogo que continua sendo muito, continua sendo priorizado pelo John Textor, e agora, sem o Lyon, e agora criando uma linha à parte pro Botafogo ser comandado pelo John Textor ou pela empresa nova que o John Textor eventualmente crie, o Botafogo ainda vai continuar sendo muito visado e muito priorizado pelo John Textor, afinal é o projeto dele mais bem sucedido. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa dessa situação, o que você analisa em termos dessa questão aí, meio coisa de cinema, meio coisa de mundo dos negócios, de um tentar tirar o outro, mas é o cenário de SAF, mas vale a pena, não vale a pena? É melhor ser assim com o SAF do que ser sem SAF e ser tocado de forma amadora? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado do vídeo, clica no link e faz o download do Flash Score, totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!